podcast da Lapinha. Hoje eu vou receber aqui mais um candidato a vereador em Lagoa Santa e quero deixar o meu muito obrigado aos nossos parceiros e patrocinadores do podcast da Lapinha. Já estamos indo para o 8º episódio. Fique então com esse 8º episódio do podcast da Lapinha. Começando aqui o 8º episódio do nosso podcast da Lapinha. Hoje eu estou tendo o prazer de receber Marcelo Monteiro, grande Marcelo Monteiro, conhecidíssimo em Lagoa Santa, quase filho de Lagoa Santa, ou já filho de Lagoa Santa. Marcelo, boa noite e seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Prazer estar com você aqui no podcast da Lapinha. E sempre um prazer contribuir, né, com Lagoa Santa, com as comunicações de Lagoa Santa, e muito feliz com o projeto. Que bom, que bacana. Marcelo, a gente quer entender um pouquinho da sua história, a sua trajetória até chegar em Lagoa Santa. Sei que você é apaixonado com Lagoa Santa, né? Contar um pouquinho da sua vida e até Lagoa Santa, e depois a introdução na política, como que tudo iniciou na sua carreira política na cidade. Claro. Bom, eu sou nascido em 1992, sou filho do Cláudio, que é um industriário, e da Mércia, que é professora, e nós moramos em Contagem até conhecer Lagoa Santa. E eu já tinha uma tia que morava em Lagoa Santa, junto com meu primo e meu tio, e mais ou menos ali aos 7 anos, logo depois que o Brasil perdeu em 98 para a França, você com certeza se lembra desse episódio traumático. Eu me lembro exatamente, né, como menino pequeno, a tristeza dos adultos. Lembra onde estava, o que estava fazendo. Exatamente da rua. A gente lembra, verdade, que eu tava, cara. Verdade. E naquele episódio a minha mãe dava aula de manhã, tarde à noite, e o meu pai também trabalhava muito. E num momento de muito estresse relacionado à minha mãe, a gente procurou uma cidade que proporcionava uma qualidade de vida maior. Certo. E como a gente já conhecia Lagoa Santa, adorava visitar Lagoa Santa para visitar a minha tia Márcia, que Deus a tenha, uma querida, e a gente acabou optando por vir para Lagoa Santa. E aí no segundo semestre de 1998 a gente mudou para Lagoa Santa, e o primeiro bairro que eu morei aqui foi no Bela Vista. Um quarteirão ali para cima do Cromos. Sim, sim. E cheguei aos 7 anos, e de lá pra cá, eu acho que isso... é bem cedo, Marcelo, aos 7, bem cedinho pra Lagoa Santa. Foi. Isso impactou tão fortemente a minha vida, que se você me pedir uma lembrança anterior à Lagoa Santa, eu tenho dificuldade pra te dizer. Né? Porque, querendo ou não, eu não tinha a liberdade em Contagem de brincar na rua, né? De visitar amigos, sair de casa e etc. Sim, claro. Então, quando a gente mudou pra Lagoa Santa, foi um baque. Porque... Um baque positivo. Um baque positivo, porque eu me recordo exatamente de uma coisa que me marcou, é que as pessoas te chamavam já dentro da sala da casa. É verdade. Você não tinha que tocar no portão, chamar para a pessoa vir te receber. Então foi muito legal pra gente que vivia, né, nessa clausura de um apartamento em Contagem, conhecer uma casa que tinha um baita quintal no Bela Vista. E muito legal o vizinho, né? Essa coisa nova. Foi apresentado aquela tranquilidade, né? Exatamente. E de uma Lagoa Santa muito acolhedora. Sim. Né? Porque pra mim uma coisa que marca a Lagoa Santa e que a gente não pode perder de jeito nenhum é que Lagoa Santa acolhe. Verdade. Acolhe aqueles que nascem e aqueles que aqui escolhem viver. Você chegou em 98 então, é isso? 98. Naquela época existia muito mais acolhimento do que hoje ainda, porque as pessoas realmente, todo mundo conhecia todo mundo. Sim. Ainda era uma Lagoa Santa muito pequena, né? Uhum. Bem restrita mesmo de família A, de família B. Hoje a gente costuma andar pela cidade e às vezes você encontra alguém e fala, quem é? Será que é de onde? Naquela época não. Todo mundo conhecia todo mundo, né? Naquela época todo mundo era fulano de fulana, Exato, né? Esse exatamente, dia, inclusive, é uma coisa que marcou muita gente. E uma das primeiras memórias que me marcam muito eram das famílias voltando e indo a pé para o jubileu de Nossa Senhora da Saúde, que fazia muito mais frio naquela época. Verdade, o frio até doía. Demais. E eu lembro demais. da gente caminhando, né, do centro da cidade para o Bela Vista. Nós fizemos isso algumas vezes enquanto família. E não era inseguro, porque... 15 dias de novena. Exatamente. E não era inseguro, porque a cidade era muito mais calma, ainda Sim, muito era menor. realmente festa de rua. E tinham muitas famílias fazendo isso, então tinha sempre alguém na rua nesse trajeto. Então uma memória muito afetiva que eu tenho é das famílias indo embora a pé da festa de agosto, muitas vezes do jubileu, né? Muitas das vezes, todos os dias, todo mundo, né, tinha muitas pessoas que iam e voltavam a pé da festa.
E cara, que memória gostosa, assim, essa memória que me marca mesmo. Isso era muito bom, muito importante, muito prazeroso naquela época, né? Ainda sobrou muitas coisas boas dessa festa, né? Essa tradição da festa de Nossa Senhora, né? Que virou festa de agosto. Muita gente fala festa de agosto, né? Mas é o jubileu de Nossa Senhora. Sim. Grande festa, né? Sempre foi uma grande festa. Você veio pra cá então em 98, passou a infância aqui. Conta pra gente um pouquinho aí, até iniciar a sua introdução aí na política. Como que tudo aconteceu? Bom, eu chego aos 7 anos e uma coisa que me marca é aquela coisa de poder jogar bola até 10 horas da noite, né? Então você tava jogando bola, sua mãe aparecia no canto da rua, às vezes na esquina, e só te gritava. E, né, saía com o pé que já tava muito mais preto que o asfalto, né? De tanto que jogava bola na rua. E essa experiência, uma coisa que me marca, assim, essa coisa de brincar muito na rua. Eu brinquei muito na rua. Havia uma liberdade para brincar e a tranquilidade, né? Isso. De poder brincar nas ruas. Exato. A gente morou uns 2 ou 3 anos no Bela Vista, depois a gente se mudou para o centro ali, na Cecília Dolabella. E depois moramos na Ildeu Viana, que é meio que ali nos arredores da Escola Municipal Dr. Lund. Sim. E tinha uma turma de amigos que brincava ali, bem quase que em frente, onde é o prédio da Escola Municipal Dr. Lund. E a infância foi essa, assim, foi uma infância de muita brincadeira na rua, né? Jogamos bola, aliás, joguei bola no Winner, joguei bola no Palomar, com o Chechel também, um querido, na Winner com o Dick. E uma turma que até hoje se encontra e lembra disso. Inclusive, quem jogava bola nessa rua e já jogava bola demais com 5 anos de idade é o Rafael Dodô. Na época era Biscoito, né? Ele formou nas categorias de base do Galo e hoje em dia está brilhando aí internacionalmente. Eu ia até te perguntar, você já falou sobre futebol várias vezes e aí acabou indo para política. Não conseguiu virar jogador de futebol. Era perna de pau, Marcelo? Cara, eu nunca fui camisa 10, sabe assim? Mas também nunca quis ser jogador. Jogava bola muito mais pelo prazer de jogar bola, de estar com a turma e etc. Mas ali por volta dos 14 anos eu começo a me iniciar na música, né? Eu canto, sou cantor, já tenho algumas centenas de shows feitos na noite de Lagoa Santa. Hoje não estou em atividade com a banda por uma questão de me dedicar exclusivamente ao cargo de vereador, mas foi ali por volta de 2015 eu já tinha produzido alguns eventos culturais independentes, eu me dedicava já a isso. A gente chegou a fazer 2 Grito Rock, né, que é um evento internacional que acontece no Brasil também, e a gente promovia ele em Lagoa Santa. Depois que o Coletivo Calcário parou de fazer, houve essa sucessão para a nossa turma. A gente fez 2 coletivos, 2 Gritos Rock, e fizemos também 2 festivais de música autoral do Colégio Renascense, que era um colégio que foi da minha família. Certo. A gente teve ele durante 10 anos em Lagoa Santa. E um dia eu estava descendo do palco, apresentando o evento. E 2 coisas assim, desde que eu sou pequeno, muito pequeno, uma das primeiras coisas que eu lembro de adulto falar comigo é: esse menino vai ser advogado ou político. Então eu sempre fui falante. Mas um dia eu desci do palco num festival na Orla, a gente fazia o festival do Renascense em parceria com a feirinha, então tinha um público muito legal, num lugar maravilhoso ali onde acontece a feira. E eu desci do palco e o Cleito Ribeiro, professor de história, historiador do CAALI, que é uma referência para Lagoa Santa, queridíssimo. Muito. Um dia ele virou para mim e falou: cara, tava vendo você falando com o microfone ali, cara, você é o representante que falta na cultura pra gente aqui. A cultura é muito mal representada. E eu já tinha essa coisa da política, né? Eu lembro que na primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu estava ali na 5ª ou na 6ª série. É interessante olhar do Cleito que ele tem essa preocupação, realmente, sempre teve. Ele sempre foi muito voltado para essas questões. Sempre provocou muito bem os alunos para que eles se iniciassem, né, no movimento de cidadania. Sim. Então, eu lembro que eu já tinha uma certa vivência política, porque nessa primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 2005, eu tinha ali, sei lá, meus 13 anos. E eu fui eleito delegado desta primeira conferência. E eu tinha mania, assim, de participar das eleições na escola, de alguma coisa. Sempre tive essa coisa de acolher uma causa, defender alguém, etc. Já tinha essa liderança ali com o pessoal. Tinha uma veia muito latente disso. E aí, em 2015, o Cleito me fala isso, eu reúno um grupo de amigos que estavam ligados à produção cultural, que a gente tinha uma vida cultural em comum, e começo a consultá-los sobre a hipótese da gente lançar uma candidatura em 2016 para representar a cultura. E aí tem um amigo meu, que foi a segunda pessoa que eu procurei, que ele virou para mim e falou: provérbio chinês, cuidado com aquilo que desejas.
Ele tomou tão pouco cuidado com o que ele falou que hoje ele trabalha comigo lá na Câmara. Mas em 2016 a gente entrevista os candidatos a prefeito, escolhe qual o grupo que mais respeitava a juventude. Em 2016 eu tinha ali meus 24 anos de idade. E o grupo que melhor acolheu a gente na época foi o PPS. Eu participo das eleições pelo PPS em 2016. Fui o 11º mais votado da cidade. Já eram 15 cadeiras. Mas eu estava na única coligação que não me elegia por causa de quociente eleitoral. Porque na época foi eleito o Quintino, o Carlos e o Dr. Nil. E por causa de 60 votos a menos ali do que o Quintino na época, a gente fica como primeiro suplente da chapa mais votada. E mantém, né, essa coisa... Deu muito certo porque nós fizemos 545 votos numa campanha de R$390. Em termos de proporção de voto e quantos reais se gastou, talvez seja a maior proporção histórica da cidade. Eleitoral, correto. Mas nesta campanha de 16 eu andei 300 quilômetros a pé. E eu comecei em 2016, a gente estava comentando agora há pouco, você falou, eu passei no centro, conversei com você hoje. Sim, sim. A gente inaugurou essa coisa de que o candidato estar na rua fazendo a própria campanha, olhando as pessoas no olho e trazendo já uma forma que a gente faz política, que é essa política da não terceirização. Então não é alguém que está te entregando o papel, não é uma bandeira que não representa nada para ninguém, não é uma placa, não é só um panfleto. Né? É o candidato olhando as pessoas no olho, se colocando à disposição para ouvir, para explicar, para apresentar propostas e tudo mais. Então deu muito certo essa votação nesta primeira campanha. E em 2017 eu fui convidado para ser diretor de cultura de Lagoa Santa. E aí, Turismo e Cultura, né? Que é a diretoria de Turismo e Cultura. E aí foi uma experiência muito legal, porque a gente passou aí dos grito rock, dos festivais independentes de 500 pessoas, para já em 2017 colocar 40 mil pessoas no show da Anitta. Muita gente, me lembro desse evento, lotadíssimo inclusive, realmente. Foi, mas não foi só a Anitta, né? A gente fala Anitta porque ela é um marco em termos de público e em termos de produção de eventos, e isso marca toda a nossa vida, porque toda essa turma que mexia de forma independente acaba colaborando num nível de produção muito maior, mas veio muita gente boa nesse processo, né? A gente está falando de Criolo, Thier, Chico César, Zé Cabaleiro, Péricles, Diego Vitor Hugo, Isa, então foi uma vivência uma vivência muito grande em termos de gestão pública, comandando a política de cultura e turismo na diretoria de Turismo e Cultura. É bem importante esses eventos, realmente aconteceram eventos marcantes em Lagoa Santa. E foi muito legal porque a gente trouxe a visão de que a Lagoa Santa a nossa Lagoa Santa tem que colocar os artistas da cidade para tocar. Eu lembro que quando eu encontrei os eventos da prefeitura e fui entender como eles funcionavam, na época a prefeitura não tinha um instrumento jurídico, por exemplo, para contratar artistas locais. Então em 2018 a gente criou o credenciamento cultural, que hoje é o principal mecanismo de contratação de artistas locais. Outra coisa que a gente fez, que eu tenho muito orgulho, a gente unificou os palcos de apresentação, porque antes se contratava um palco pior, com equipamentos piores e menores, para os artistas da cidade. Então, como músico, como artista da cidade, produtor cultural, uma das primeiras coisas que a gente fez foi unificar o palco. Então o artista local passou a tocar exatamente na mesma estrutura que os artistas já consagrados. Aproveitando esse assunto a respeito de música, essa parte cultural e musical na cidade, eu tive alguns anos da minha vida dentro da música também, conheço a galera da música em Lagoa Santa, e assim, eu ainda sinto essa galera da música um pouco desassistida ainda dentro da cidade. Alguns amigos até têm que fazer alguns shows fora e tal. A gente não tem um festival, por exemplo, dentro da cidade voltado para isso, com uma relevância maior, né? Acho que deveria ter um pouquinho mais de cuidado com esses músicos aí. Queria que você passasse para a gente a sua ideia a respeito disso, o que vem sendo criado em torno da galera música, porque Lagoa Santa é um berço musical. Eu conversei com algumas pessoas aqui, alguns amigos aqui, eu podemos citar o Sabiá, o Cidinho, o Alisson Costa, enfim, tem vários aí, né? O Cabodé, tem a galera imensa na música. Lagoa Santa sempre foi berço musical. E desde aquela época que a gente descia com bateria do barraginho para tocar na festa de agosto, a gente sente uma falta assim, de um cuidado maior com os músicos locais. Uhum. Também no sentido financeiro, porque tudo demanda dinheiro, né?
e você vai comprar um condoamento é caríssimo, né? Então, assim, a questão do palco que você falou, eu achei muito interessante, né? De unificar isso aí, era uma deficiência mesmo que várias pessoas passaram no Lagoa Santa para tocar, e você tentar modificar isso realmente abrange muito e acolhe muito bem os músicos de Lagoa Santa. A galera precisa muito disso. Sim, eu acho, né, muito sinceramente, eu acho que falar que é um pouco desassistido ainda é bondade sua. A grande verdade é que a gente vive hoje um abandono da classe cultural e artística, e a gestão da Diretoria de Turismo e Cultura hoje da Secretaria de Bem-Estar, e no final das contas este governo municipal não tem nenhum afeto pela produção artística e cultural local. Então, assim, eu posso te dizer facilmente que a descontinuação do Festival da Canção é um desrespeito, considerando isso que você falou. Lagoa Santa é um berço musical daqueles. A gente tem Raul Mariano, João Diana, Felipe Lobo, Ana Carla, Rafaela Fernandes, que nem está aqui, mas se a gente fosse citar, realmente tá fora. É muita gente. Exatamente. Muita gente. E você tem que perguntar quem não é da música em Lagoa Santa. Isso. É muita gente boa. E aí eu posso te dizer facilmente que faltam políticas de fomento, faltam oportunidades, e eu vou dar um exemplo cabal. Né? Vai ter agora o Festival de Cultura Regional, que acontece em setembro, Festival de Cultura Regional, certo? No Festival de Cultura Regional tem uma banda de sertaneja contratada por R$230 mil do nosso dinheiro, e isso é uma desvirtuação do que é a cultura local de Lagoa Santa. Porque Lagoa Santa tem um cenário muito forte, né, da música sertaneja de raiz. Você falou do Cabodé. Pra mim o Cabodé é um cara fora de série, assim, extraordinário, Sabiá, é um querido. Você falou do Alisson também. E eu sinto que falta oportunidade, falta vontade política, falta ação política e uma série de coisas para valorizar uma classe cultural, uma classe artística de Lagoa Santa. E aí eu vou repetir, falta carinho, falta afeto, falta atenção, falta vontade política para valorizar o que é de Lagoa Santa enquanto cultura, enquanto produção artística. É uma gestão que tem muito pouco afeto pelo que Lagoa Santa produz em termos de cultura. Marcelo, outra questão que eu gostaria de receber informações de você é nas suas ações dentro de Lagoa Santa, o que você cita pra gente aí de um ganho com uma relevância, com uma certa expressão assim maior na cidade que você conseguiu conduzir, realizar nessa sua trajetória política dentro da cidade? Bom, vamos lá. Tem duas leis que eu tenho muito orgulho de ter feito, uma participado junto do Boresca e outra feito. Nós temos uma lei da obra transparente, baseada inclusive num relato traumático sobre a obra do Areião. O Areião ficou muito bonito, mas foi uma obra demorada, e um belo dia uma pessoa virou e falou: Marcelo, eu fico angustiado toda vez que eu passo aqui, tá tudo fechado de tapume e não tem uma informação do que está acontecendo, e eu cresci nesse lugar. E eu fiquei muito incomodado com isso, da ausência da prestação de contas do poder público, do que ele está fazendo com o nosso dinheiro, falta de informação, no nosso espaço público. Então a gente criou uma lei que obriga o município a dispor em toda a placa de obra pública um QR Code que leva você direto para uma pasta onde estão todos os arquivos que apresentam a obra, com descritivo, memorial, renderização, 3D, etc. e tal. E isso é para evitar que nós que crescemos e vivemos na cidade, estamos acostumados com os espaços, passemos ali, tá tudo fechado, tapume, às vezes tá tudo só terraplenado e não dá para ver o que é, etc e tal. Então a lei da obra transparente eu tenho muito orgulho, várias placas de obra a gente pode participar hoje, ela já tem o QR Code, você bate o celular, ela vai para um site. E também recentemente a gente alterou uma lei de autoria do Boresca, tornando obrigatória a disponibilização da lista de espera da saúde. Então, o município ainda não pratica isso, o que é não cumprir a lei. É importante a gente observar isso, que todos nós temos que cumprir a lei, inclusive o município. E eu acho que é fundamental que as pessoas possam entender bem o que está acontecendo, né, em relação à sua ordem de atendimento na saúde, seja qual atendimento você vai receber, se é um procedimento, se é uma cirurgia, se é uma consulta, se é um exame ou qualquer outra coisa do tipo. Para além disso, Guilherme, a gente lá em 2016 a gente começa essa política do olho no olho. Sim. Então a gente vem desde lá, mas principalmente quando a gente começa o mandato, a gente cria um nível de prestação de contas do dia a dia de trabalho do que é a política e do que a política deve para o cidadão sem precedentes. Isso é inédito na cidade. Então, desde 2021, a gente já postou mais de 700 vídeos falando sobre o trabalho, prestando conta do nosso trabalho todos os dias, vídeos em feed, publicações. Eu já comentei aqui, Marcelo, que isso é muito importante, a questão de não só fazer,
mas apresentar com que a população consiga ter a informação do que está sendo feito. Exato. Né? Porque é muito importante a população entender e ver, mas ela precisa, antes disso, ter essa informação. Essa informação precisa chegar, né, e de uma forma clara para a população de Lagoa Santa. Exato. E aí, essa prestação de contas por meio da rede social, que é uma coisa que está acessível para todo mundo hoje, a gente vem prestando conta do trabalho com tanto carinho, com tanta empatia e proximidade, que a gente consegue aproximar a população da vivência política e do que é o cotidiano político da cidade. É um novo formato, né, essa sua política, um novo formato. Um novo formato muito mais próximo. E que eu falo que é o seguinte, a política, os políticos, eles têm que se dedicar muito para eliminar duas distâncias que existem entre o poder público e o cidadão. A primeira distância é a distância geográfica. Essa de você ter que ir até o político ou a um serviço público. Então, quando não é possível o cidadão vir até nós temos que ir até o cidadão. Por isso eu visito tanto, por isso eu estou aqui com você, por isso eu estava na Lapinha agora visitando 3 famílias. E eu acho que a política ela é fundamental quebrar essa distância geográfica, porque o cidadão está vivendo a vida dele, trabalhando e etc e tal, e quem trabalha para servir o cidadão é o político e não o contrário. Então a primeira distância que a gente tem que dissolver e acabar com ela é a distância geográfica. A segunda é a distância burocrática, porque, cara, não tem nada mais insuportável do que você separar um momento da sua vida, perder um compromisso, parar lá, sentar e ficar esperando uma pessoa que nunca chega. Você, né, fica igual telemarketing, só que na vida vivida, né? Não, espera, fulano não chegou, te joga no atendimento, te leva pra lá, não sei o que, papá. Tem que acabar com isso. Tem que chegar para resolver, tem que chegar a olhar, para pensar. Então, assim, esse processo de eliminar essa distância e melhor acolher, ele resulta numa proximidade muito maior. E eu não tenho dúvidas de que a forma como nós trabalhamos desde 2021 subiu a régua da política em Lagoa Santa. Porque hoje, por exemplo, eu tenho colegas que têm 4, 5 mandatos que produzem vídeos para prestar conta do que estão fazendo e não faziam isso antes. Né? A própria forma como os candidatos a prefeito se apresentam na internet, a própria forma como os candidatos a vereador se apresentam na internet, mas sobretudo a forma como os políticos que têm mandato trabalham hoje e sentem a necessidade de prestar contas do trabalho e ficar mostrando para o cidadão o que está sendo feito, passa pela forma como nós provocamos isso desde 2021, investindo pesado em um projeto sério, robusto e muito bem feito de comunicação política. Então às vezes as pessoas perguntam assim, mas você é influencer? Eu falo, não, eu sou um comunicador político e eu levo isso muito a sério. Eu tenho uma grande equipe de comunicação, né, profissionais maravilhosos, e isso se resulta em um trabalho muito afetivo, muito acessível e que traz frutos, porque quando a via administrativa do requerimento, da solicitação, às vezes de um telefonema não funciona, a via da denúncia para o grande público tem que funcionar, e funciona. Então a gente utilizou muito disso com a Copasa, cobrando providências. A gente utiliza disso com a prefeitura também e a coisa funciona. Recentemente, a gente fez uma fiscalização da Escola Municipal Antônio de Castro, que estava caindo aos pedaços, o prédio, as paredes e etc e tal, e tem uma equipe maravilhosa nesse colégio. Os servidores que estão ali são sensacionais. O meu filho estuda lá e eu sou muito satisfeito com a escola. Mas o estado do prédio da escola dava dó. Dos servidores da comunidade escolar e dos alunos que estavam ali. Os alunos são parte da comunidade escolar, mas eu gosto de especificar eles. Então esse trabalho que utiliza do registro e conta o que está sendo feito, ele tem uma importância. Porque o grande trauma que eu sinto que o cidadão tem, e eu percebo isso nos relatos das pessoas, é a distância que a política tem. O abandono que a política sempre aplicou ao cidadão. A gente vem rompendo isso com uma nova política muito mais ostensiva, presente, disposta e empática, né? Marcelo, você citou aí algumas das suas ações e como você conseguiu ter essa proximidade com a população de Lagoa Santa, né? Que é um ponto extremamente importante, né? Conseguir diminuir essa distância, né? E trazer realmente a população para que tenham essas informações. Dentro disso, eu te pergunto o seguinte, essas suas boas ações, o que dentro desse tempo que você já transcorreu aí na política, você tentou, você teve uma preocupação, mas ainda entende que é uma deficiência da cidade, que é uma coisa que você quer muito mudar, você pretende ter uma ação muito forte ali nessa questão, mas é uma questão ainda
muito crônica dentro da cidade de Lagoa Santa, uma deficiência para toda a população. Qual é essa deficiência no seu ponto de vista? Lagoa Santa não tem oportunidade de ensino profissional e tecnológico para os jovens e nem para a população para além dos jovens. O que eu quero dizer é que o jovem Lagoa Santa se forma no terceiro ano, ele tem pouquíssimas oportunidades de profissionalização e pouquíssimas oportunidades de trabalho para além de uma rede familiar, de amigos, indicação e etc. Então, falta em Lagoa Santa uma referência de ensino profissional e tecnológico gratuito, de alta qualidade e socialmente referendável. Seria um direcionamento após a saída do segundo, né? Não só um direcionamento, a criação de um polo de oportunidade. Eu estou falando, por exemplo, de um Instituto Federal, que é a maior referência que nós temos em nível de Brasil, mas também de mundo, de ensino profissional e tecnológico. O Instituto Federal mudaria os rumos de Lagoa Santa de uma vez por todas, e Lagoa Santa tem potencial para conseguir isso. Aliás, nós temos em Lagoa Santa um prédio, que é o prédio onde funciona a Escola Estadual Padre Menezes, que foi construído com o dinheiro do PAC, governo Lula-Dilma na transição ali, que custou 14 milhões de reais, na época, se não me engano, 10 milhões do governo federal. Esse prédio foi construído para ser a escola técnica do CTCA, que é o Centro de Capacitação Aeroespacial. Essa escola deveria ter cursos de alta tecnologia e de ponta, voltados à área da aviação. Era um projeto que hoje está engavetado, o prédio está lá pronto e hoje funciona o Padre Menezes com 3 cursos técnicos. O potencial que esse prédio tem de receber, de sediar um grande projeto de ensino profissional tecnológico gratuito e socialmente referendado é gigante. Aliás, ele foi feito para isso. Então, desde 2023, a gente vem atuando fortemente para trazer um Instituto Federal para Lagoa Santa, junto da Duda Salaber, nossa deputada federal, e nós reunimos com Camilo Santana, o ministro da Educação, a gente se reuniu com a presidência dos Institutos Federais de Minas Gerais, e por causa de uma inércia que eu vou falar até que é do governo municipal também, e até uma resistência de dialogar com a Duda, que não era uma deputada próxima em termos de ideologia, não houve vontade do Executivo de participar dessa construção, de trazer um Instituto Federal para cá que mudaria os rumos de Lagoa Santa. Guilherme, eu te afirmo com toda a certeza do mundo, 5 anos de um Instituto Federal aqui torna Lagoa Santa o maior polo educacional de todo o entorno, coisa que ela já consegue fazer em âmbito de saúde. A gente recebe todo o vetor norte para além de nós, em Lagoa Santa, para atender em saúde, e a gente poderia estar fazendo isso em educação. Isso geraria, em geral, melhor capacitação da população como um todo, isso traria pessoas para Lagoa Santa, para consumir em Lagoa Santa, portanto, isso aquece a economia local, nas padarias, nas lanchonetes, nas mercearias, nos bares e etc. e tal. Então Lagoa Santa precisa pensar urgentemente em trazer para cá, né, e nós estamos pegando pesado nisso, uma oportunidade de ensino profissionalizante, mas o termo correto seria ensino profissional e tecnológico, gratuito, socialmente referendado e de qualidade. E o nome disso é Instituto Federal. Entendi, legal. Marcelo, eu costumo perguntar muito sobre a Lagoa Santa como um todo, mas vamos encurtar agora a questão da geográfica aí agora, né? Vou te levar lá para a nossa Lapinha, eu sempre comento aqui sobre a nossa Lapinha. Queria que você colocasse para a gente algumas ações na Lapinha, qual a expectativa da Lapinha, qual é o seu amor ali, sua paixão, o que você me fala sobre a nossa Lapinha? Cara, eu admito que quando eu estava na prefeitura desde 2017, eu fiquei lá até 2020 no cargo da diretoria de turismo, um momento marcante para mim foi o dia que eu vi o desfile da Escola de Samba Boneco Doido. Aliás, eu estava agora na casa do Anísio, a gente estava lembrando desse episódio, e no dia que eu descobri que tinha uma escola de samba daquela proporção em Lagoa Santa, pronta para desfilar, com fantasia, com suas alas, com carro, com vários sambas enredos já compostos, né? E aquilo me impressionou muito. Mas quando eu comecei a habitar o cotidiano cultural da Lapinha, o cotidiano do turismo de experiência, a festa de Santana, o congado de Nossa Senhora do Rosário da Lapinha, né? As visitas de outros grupos à Lapinha, a Lapinha é um diamante cultural. A gente costuma até falar que a Lapinha é uma trincheira política, porque ela é um recorte daquela Lagoa Santa que a gente já não tem mais. E a gente precisa salvaguardar isso em termos de patrimônio, registro, tombamento e etc. e tal. Então eu te falo facilmente que a Lapinha ela tem o potencial para ser a grande âncora do turismo de experiência, turismo rural, turismo de aventura, coisa que o Parque Estadual do Sumidouro não conseguiu fazer. Porque a primeira coisa que ele fez foi pôr o povo da Lapinha para fora do parque. E não é assim que se constrói uma política pública.
Qualquer família que você começar na Lapinha vai te contar de um caos, as trilhas que eles faziam, os lugares que eles visitavam. E a gente tem relato hoje de uma pessoa da Lapinha que vai fazer uma caminhada e uma pessoa do parque fala com ela que ela não pode passar ali. Então isso é um erro. A Lapinha é um diamante cultural. A gente precisa conseguir salvaguardar a Lapinha. Eu tenho um orgulho gigante, Guilherme. Foi assim que a gente se conheceu, aliás. Né? Quando a equipe do Vaguinho, que foi vereador, apresenta o projeto da Rota das Doceiras para a diretoria, a prefeitura assume esse projeto e implanta o projeto. Eu participei da implantação disso. Né? Aproveito para mandar um abraço para o Vaguinho, que é um cara gente boa demais. E para toda a equipe, para a Tânia, né, para o Paulo, que estavam com ele na época. E quando a gente implantou a Rota das Doceiras, foi quando eu conheci Dona Loura. E eu me recordo exatamente da primeira reunião que Dona Loura estava de cara fechada e braço cruzado. Ela é seríssima. Porque ela estava cansada de ouvir papo de político. E a forma como essa cara fechada foi se transformando num sorriso, e como você bem sabe, como eu sou bem recebido hoje na casa da Dona Loura, me mostra o potencial que a Lapinha tem de acolher e bem receber quem passa por ali. Acolher e bem receber nos diversos aspectos. Então a gente precisa investir na Lapinha em termos de preparação da Lapinha para receber o público que passa por ali. Porque a grande verdade é que hoje a pessoa vai lá no Parque Estadual do Sumidouro e ela fica um dia na Lapinha e vai embora. Ela poderia passar mais dias ali. O Parque Estadual poderia ser uma política muito mais séria e preparada para receber o turista, para início de conversa. Mas a preparação da comunidade no âmbito da hospedagem, dos restaurantes, né, das visitas, das trilhas, do ecoturismo, né, turismo de aventura, ciclismo, montanhismo. Aliás, a lei do montanhismo municipal é nossa também, tem muito orgulho disso. Então assim, cara, a Lapinha ela precisa de um carinho muito maior do governo. O governo é muito distante da Lapinha. E não à toa a gente ouve, né, nós vamos lá em Lagoa Santa. Sim. E a gente aprende a falar dessa forma, porque o poder público é distante da Lapinha. E não é de hoje. Basta a gente verificar a dificuldade que as pessoas que trabalham lá no receptivo turístico da Lapinha têm de receber a atenção do governo. Não só pela questão geográfica, realmente, né, essa distância, né, alguns bairros mais próximos, vamos ao centro, né, vamos no centro, mas Lapinha, vamos em Lagoa Santa, vamos lá em Lagoa Santa, realmente, há muita distância, não só na questão geográfica, mas sim essa distância de estar acolhendo a população, de estar atendendo essa população, acontece realmente. Então assim, falta proximidade do governo com a Lapinha. Né? A Lapinha está na gênese da história de Lagoa Santa, na gênese de Lagoa Santa, e o poder público não retribui essa importância que a Lapinha tem, na minha opinião. O movimento histórico no Brasil. Existem mais de 200 teses de doutorado que falam das implicações positivas da presença deste grupo no Brasil. No Brasil existe um instituto do governo federal, que é o Instituto INCRA, né? Ele lida exatamente sobre a desigualdade de distribuição da terra no processo histórico do Brasil. Porque as Sesmarias é um momento em que um imperador rifou um Brasil e deu na mão de um grupo muito pequeno de famílias. Então o Brasil é um país desigual desde o início. E no momento em que um grupo ocupa uma fazenda que estava abandonada, né? Falaram, mas ela estava abandonada. No momento em que a gente adentra junto de uma comitiva de um deputado federal e verifica o estado, ela estava abandonada. E o fato é que ali tinham pessoas, tinham histórias, tinham mulheres, idosos, idosas, crianças, e é muito fácil ficar sentado no sofá jogando pedras ao vento. Então é importante verificar e garantir a humanidade das pessoas. E o fator humanitário pesou ali. Durante boa parte dos dias essas pessoas não tinham acesso a água, comida e mantimentos. Então, nós que somos políticos temos que ter seriedade para parar de querer lacrar na internet o tempo todo e atuar principalmente nestas situações que são tabu no âmbito da mediação do conflito e da geração da paz. E foi a isso que eu me dediquei o tempo todo, ao invés de ficar fazendo balbúrdia. E tem uma coisa que eu falo, Guilherme, que é o seguinte: Jesus Cristo foi condenado porque defendia pessoas que eram taxadas de ralé em sua época. E o que eu vi foi muita gente querendo expulsar, agredir, até matar, né? Pessoas que passaram do limite do aceitável no âmbito da proposição da violência. E esse não é o caminho, né? Principalmente nós que somos lideranças políticas, temos que ter a cabeça no lugar, para respeitar, para ter empatia, para mediar o conflito. E nós estávamos lá na reunião de conciliação do TJ, né? Eu era o único vereador presente,
observando, representando ali, verificando o que era possível fazer. Eu estava no momento, eu estava na sala de reunião, sentado na mesma mesa em que a dirigência nacional do MST negociou com o INCRA a desocupação pacífica. É importante a gente registrar isso. Claro que não é só por causa da nossa atuação, porque tinham centenas de pessoas colaborando. Mas um coletivo de mais de 600 pessoas saiu de Lagoa Santa de forma organizada e pacífica e não foi derramada uma gota de sangue, não foi dada nenhuma porrada, não foi disparado nenhum tiro. Então eu tenho orgulho de quem eu sou, de como eu atuei, eu atuaria de novo nesse mesmo âmbito e não tenho dúvida de que foi um êxito, porque a gente estava ali para garantir a dignidade humana. E os resultados desta reunião e dessa ocupação garantiu dignidade humana para essas pessoas que foram para outros acampamentos. Então, assim, eu não tenho vergonha de ser um político de esquerda, progressista, de entender a necessidade de reforma agrária, que, aliás, é constitucional. Então, vou repetir, é muito fácil não compreender a lei, não compreender o processo histórico do Brasil e ficar num sofá apegado a privilégios, muitas das vezes pequenos e medíocres, tacando pedra, defendendo ideais de gente superpoderosa e multimilionária. Porque nós somos povo e não dá para esquecer que a gente é povo e tem que estar com o povo. Marcelo, para a gente finalizar, eu quero te agradecer e quero que você deixe aí para todos os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo aí, o seu recado e as suas considerações finais, não só para a população inteira de Lagoa Santa, mas também para a nossa população da Lapinha, né, que é uma bandeira que eu venho levantando, né, o nosso bairro Lapinha, bandeira Lagoa Santa, mas principalmente o nosso bairro Lapinha, que é o meu bairro, né, todo mundo sabe disso, então eu queria que você deixasse as considerações finais para Lagoa Santa e para Lapinha. Bom, vamos lá. Eu acho que essa fala ela é comum para Lapinha e para Lagoa Santa também, Guilherme, no sentido de que Lagoa Santa não pode ser refém de um projeto de especulação imobiliária. A especulação imobiliária ela é uma doença social. Ela só serve ao detentor da terra que muitas das vezes já é podre de rico. A especulação imobiliária ela é ruim para a imobiliária, ela é ruim para o corretor, ela é ruim para a sociedade. Por quê? Porque a terra não está girando, ela está parada, produzindo a falta dela para que ela se valorize. Então Lagoa Santa precisa imediatamente de um projeto político sério, próximo, que vai retirar os rumos de Lagoa Santa da mão dos superpoderosos e supermilionários e trazer para perto de Lagoa Santa. Existem duas Lagoas Santas hoje. A das propagandas e dos discursos e a Lagoa Santa de nós que moramos e aqui utilizamos os serviços públicos. Então está na hora da gente decidir qual é o rumo que a gente quer para Lagoa Santa e deixar de ser refém da Lagoa Santa que nos é apresentada, mas que está cada vez mais distante das nossas mãos. Então, povo de Lagoa Santa, nós somos os protagonistas de Lagoa Santa, nós somos filhos de Lagoa Santa, aqueles que nasceram e aqueles que aqui escolheram, porque Lagoa Santa é, sobretudo, uma cidade acolhedora, e é isso que a gente fala na nossa música do lançamento de campanha, que inclusive fala da Lapinha, né? Então eu penso que é o momento do Lagoa Santense que aqui vive, que aqui utiliza os serviços, pensar em assumir o volante de Lagoa Santa, porque os rumos que a gente está tomando são perigosos e cada vez mais excludentes para nós e principalmente para as pessoas que estão em fragilidade social e que passam dificuldades aqui no município. Ok, Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Um grande abraço para você. Obrigado.